Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 28, sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido clamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 11. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente uma folha. Encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isto e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os seus discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoa tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Aqui percebemos que o centro da vida e da atuação de Jesus é o reino de Deus. Tudo que deturpa é denunciado com vigor. Para além das normas rigorosíssimas, o Senhor inaugura uma nova relação de intimidade com o Pai e com os seres humanos, seus irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, percebemos, além de tudo isto, neste Evangelho, que Jesus tem um foco na sua missão, que é evangelizar, que é anunciar o reino de Deus. Para isto, ele
vai ser muito firme na sua missão, porque ele tem esse verdadeiro objetivo, anunciar e implantar o reino de Deus. Ele está unido ao Pai e ele não tem medo de anunciar e denunciar as coisas que não estão conforme os ensinamentos, conforme os mandamentos do Senhor Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, eu diria que nós, como cristãos, devemos ser cristãos autênticos, porque hoje somos nós que devemos anunciar e denunciar aquilo que não está certo e sermos verdadeiramente bons cristãos, viver os ensinamentos de Jesus. Então, olhemos sempre para Jesus Cristo. Quando você tiver dúvida em alguma coisa, sempre reze e peça ao Divino Espírito que te ilumine para você tomar as decisões, para você agir, para você tomar e dar passos na sua vida. Porque quando você decide e dá passos na sua vida pelos ensinamentos de Jesus Cristo, com certeza será sempre vitorioso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja nesse dia, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.